Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe, nos envolva nessa noite maravilhosa, encontre guarida em nossos corações. É um prazer imenso poder voltar para essa casa, né? O seu Ricardo até falou, nossa, andei assistindo palestras no YouTube e as pessoas falam que você é do IELAR. Falei, sim, seu Ricardo, porque eu nunca deixei de ser do IELAR. O IELAR sempre morou e mora no meu coração, né? E minha mãe ainda faz parte aqui dos trabalhos mediúnicos na terça-feira. E por que eu me intitulo do IELAR, mesmo não estando no momento frequentando a casa fisicamente? Pelo amor, pelo carinho e pelo meu início, como o seu Ricardo colocou muito bem. Porque eu vou dizer para vocês, tudo que eu sou hoje eu devo a essa casa e a Dona Rosa. Porque, como ele colocou muito bem, aos 9 anos de idade, aos domingos, ela bondosamente atendia tantas famílias aqui com a nossa irmã Neuzinha e outros trabalhadores. E num desses domingos, eu com meus 9 anos, vim com a minha mãe aqui, porque minha mediunidade estava aflorada e eu estava tendo problemas. E aí, né, quem passou pelas mãos da Dona Rosa sabe, você não precisava falar nada. Era só entrar ali que ela já começava a falar quem é você, por que você veio, qual que era a sua dor e qual que era a orientação para te ajudar a aliviar essa dor, né? E na época, muito bondosamente, como ela acolhia todo mundo, ela me acolheu, passou as orientações e eu me lembro que eu precisei começar já na adolescência, por recomendação dela, a trabalhar a parte mediúnica, em virtude da situação que estava a minha mediunidade já um pouco avançada. E devo muita gratidão, carinho e respeito a essa casa, ao seu Ricardo, pelo período que eu trabalhei no IELAR, pelo período que a gente esteve juntos. E é muito gostoso a gente entender que essa vida realmente é uma escola e a gente está sempre se reencontrando, né? Como isso é fantástico e como isso realmente é maravilhoso. Nós vamos falar hoje sobre o amor. Não podia ser diferente. Ontem eu estive no Sirineia, eu apliquei esse mesmo tema lá, e amanhã eu vou estar no Kardec falando de educação de filhos em tempos modernos. Então, assim, né, é incrível como há 2000 anos Jesus vem falando, né, de todos os preceitos do Evangelho, os preceitos bíblicos, e falando muito sobre o amor. E nós ainda, 2000 anos após tudo isso, nós ainda temos dificuldade de entender essa palavrinha. Nós temos dificuldade de colocar essa palavrinha em ação. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso para que a gente possa fazer um treinamento para a gente pôr isso em prática, né? Como coach de inteligência emocional, o coach é apenas um treinador, né? Uma palavra inglesa, que de inglês para português significa treinador. A gente treina a mente das pessoas para elas atingirem a sua melhor performance, para elas atingirem a sua melhor versão. Muito semelhante ao Espiritismo e aos ensinamentos de Jesus, porque para mim o grande coach mesmo do universo é Jesus, que vem nos treinando e nos ensinando a todo momento na nossa evolução espiritual. Então, meus irmãos, o amor. O que significa o amor? Quando a gente arremete aos mandamentos, né? Tá lá, no primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, para a gente amar a Deus, obrigatoriamente nós precisamos amar o nosso próximo. E quem é o nosso próximo? O nosso próximo, como a palavra diz, é o próximo mais próximo. Então é a esposa, é o esposo, é o filho, é o vizinho, é o colega de trabalho, é o chefe, é a cunhada difícil, maledicente, é aquela pessoa na família que você não suporta, é aquela pessoa que de repente trava embates de inimigo com você. E muitas vezes a gente tem dificuldade de lidar com muitos desses irmãos. Irmãos esses que, com toda certeza, outrora, no passado, nós tivemos situações de encontros que não foram tão produtivos. E isso gerou, talvez, essa má sensação, esse sentimento de o santo não bateu. Olha que coisa incrível. Às vezes a gente vai numa fila de um supermercado ou a gente pega um avião e a gente senta ali no meio desse avião, no meio de 200 poltronas, a gente senta ali numa poltrona específica
e a gente, de repente, fala, eu não fui com a cara da aeromoça, não fui com a cara de tal pessoa, mas você conhece a aeromoça? Não, simplesmente não gostei do jeito dela. Às vezes, pode ser que isso esteja correlacionado a alguma experiência no passado que a gente teve, que não foi muito sutil, muito agradável, e isso daí acontece em situações rápidas ou em situações que a gente tem um convívio com alguém que nem sempre a gente se desentendeu, mas você diz, eu não gosto dessa pessoa. Quando a gente tem esses sentimentos, essas sensações, aí mais do que nunca, orai e vigiai e trabalhar o amor. Porque certamente é um reencontro que a espiritualidade maior está nos proporcionando para que a gente possa verdadeiramente arrumar essa situação que não ficou muito bem em outra vida, e a espiritualidade maior está nos dando uma segunda chance da gente fazer esse resgate e desenvolver a amorosidade e a gente se entender com esse espírito que no passado talvez houve uma desavença. Então, por exemplo, eu digo muito isso. Nós temos, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, quantas experiências maravilhosas proporcionadas pelo alto para a gente desencadear e desenvolver o amor. A gente acorda desde manhã, quantas pessoas a gente cruza durante o dia até o horário da gente retornar para os nossos lares, para a nossa casa, para o nosso quarto. E essas pessoas são oportunidades maravilhosas, grandes bênçãos da gente poder executar o amor. E como eu executo o amor? Eu costumo dizer sempre o seguinte, que nós ainda temos dificuldade pela nossa imperfeição, pela nossa pequenez. Então é melhor a gente começar utilizando gentileza. Uma palavrinha que às vezes está um pouco esquecida aí no mundo moderno. Porque quando a gente começa a praticar gentileza, a gente está começando o treinamento mental, cerebral, para a gente chegar lá para poder praticar o amor. Porque o amor ainda, a gente tem mais facilidade de praticar com as pessoas que verdadeiramente nós temos vínculo afetivo. É o filho, é o pai, é a esposa, alguém que você gosta muito. Então, para você é fácil amar essa pessoa. Mas o nosso grande desafio é amar, inclusive, os nossos inimigos declarados. Porque Jesus, em nenhum momento disse, né, amar somente as pessoas que você gosta. Ele fala, não, amar ao próximo como a ti mesmo. O amor que você quer para você, que é a pessoa mais importante do universo, somos nós mesmos, né? Sem nós nada existiria, em termos das outras pessoas, das outras experiências. E daí a importância da gente se amar, porque se eu não me amo, como que eu vou amar alguém? Se eu não tenho amor próprio, e isso é muito comum hoje, a gente vê muitas pessoas que elas têm baixo autoestima. O que é isso? Elas se veem, elas não gostam do cabelo, elas não gostam do corpo, elas não gostam dela, elas não gostam de um monte de coisas, mas na verdade é bem intrínseco, o problema é dela com ela própria. E se eu não consigo me amar, como eu vou amar alguém? Eu só consigo dar para o outro e para o mundo aquilo que eu tenho dentro de mim. E se eu não tiver nem amor por mim mesmo, como eu vou conseguir fazer isso? Então, meus irmãos, é muito importante a gente começar com a gentileza. De que maneira? Uma caneta que cai no chão, e aí, ao invés da pessoa se abaixar para pegar, a gente faz essa gentileza. É uma gentileza para uma pessoa que está saindo com o carro, dando seta, você segura para ela poder sair. Uma pessoa que está pegando um ônibus, uma circular, e ela precisa de um banco, é um idoso, é uma gestante. Aquelas coisas que a gente aprende de pai e mãe, colocar em prática. Porque muitas vezes a gente coloca um equipamento sonoro, a gente baixa um boné, a gente vê muito isso na adolescência de hoje, né? E não é nem por maldade. Às vezes o adolescente nem vê que entrou um idoso, ou uma pessoa gestante, ou alguém que precisaria se sentar ali, então ele nem oferece a cadeira dele, porque às vezes ele nem percebeu. Porque ele não está preparado e treinado para olhar para o outro. E aqui entra outra coisa importante. Para a gente amar, a gente precisa usar tudo que Jesus nos deu. E Jesus, com a sua sabedoria infinita, o que ele nos proporciona? 2 olhos, 2 ouvidos e uma única boca. Para a gente perceber melhor.
para a gente notar as pessoas, para a gente observar as coisas, para dessa forma a gente poder ouvir igualmente, porque falar é terapêutico, né? Você vê o mês de setembro, trabalho suicídio, né? Então a importância da gente ouvir as pessoas, não só as pessoas que verdadeiramente estão na nossa família, mas as pessoas que a gente cruza pelo caminho, né? É muito comum a gente fazer treinamentos e tal. Outro dia eu fiz um treinamento em Potirendaba, numa casa espírita que chama Loreto Flores. E o presidente lá se chama Edson. E ele me convidou para dar uma palestra, depois ele me convidou para mim fazer um trabalho com uma comunidade que se chama Só por Hoje. Essa comunidade é de irmãos que estão internados para se recuperar de álcool e drogas. Aí eu fui fazer esse trabalho lá com esses irmãos. Quando eu cheguei em um determinado momento lá, eu fiz uma dinâmica do abraço. E quando eu fiz a dinâmica do abraço, 2 pessoas em especial, nós devemos estar nos 40 internos ali assistindo, se emocionaram muito, mas a ponto assim, de vir muito a lágrima e o choro, mesmo verbal, gritante. E aí eu fui lá, acolhi e eu pedi para que eles viessem na frente e falassem para todo mundo o que eles estavam sentindo. E aí, acreditem, pasmem, o que eles falaram e compartilharam conosco? Que eles não se recordavam quando tinham tido um abraço na vida. Eles não lembram nem do abraço da mãe, nem do abraço do pai, de um irmão, de ninguém. Então, naquele momento da dinâmica, fazer o abraço, poder realmente sentir essa energia maravilhosa e a produção de ocitocina, porque quando a gente abraça alguém, nós produzimos ocitocina, e ocitocina é o hormônio do amor na neurociência. E ele é produzido pela terapia do abraço. Então, abraço salva vidas, abraço cura, e é de graça. E às vezes a gente não faz. Às vezes a gente mal dá a mão. E quando a gente vai cumprimentar uma pessoa, às vezes quando a pessoa vem vindo com a mão com vontade para pegar na sua mão inteira e te balançar, você dá o dedinho e já está puxando, a pessoa pega ali o fim do nada, né? E então isso são pequenos pontos para a gente observar o nosso comportamento e para a gente poder melhorar, uma vez que como espíritos aqui milenares nós estamos realmente cada dia buscando o nosso burilamento interior, o nosso crescimento, e a gente se prestar atenção. Como eu estou me doando para mim, em primeiro lugar, e para o mundo? Como que tem sido o meu abraço com as pessoas? Eu tenho abraçado as pessoas? Como que tem sido o meu aperto de mão? Como que tem sido o meu sorriso, o meu olhar? O meu perceber o outro? Então, veja, nesse dia, 2 pessoas entenderam de uma maneira muito bonita e receberam aquele amor pelo abraço. Às vezes, meus irmãos, a gente não tem tempo, porque a gente usa muito essa desculpa. Não temos tempo, porque a gente trabalha muito, porque a gente corre muito, e a gente não olha verdadeiramente com amor e não pratica isso dentro da nossa própria casa, com os nossos próprios irmãos, cunhados, família, né? Ah, se for chamar tal pessoa, eu não vou. Ah, não gosto dela. Já me desentendi com ela em outro dia no almoço na casa da minha sogra. Então, assim, nós estamos indo contra, nesses pequenos detalhes, com os ensinamentos de Jesus. E a gente passa batido. E sabe o que é o pior? Muitas vezes nós espíritas fazemos isso, e aí a gente vai na casa espírita e participa de trabalhos no bem, e fala, às vezes é um orador espírita e tal, mas a gente não percebe que de uma maneira meio que automática, eu não trabalho esse crescimento dentro de mim. E aí subir numa tribuna para falar de qualquer coisa que você não faz, fica minimamente feio, né? Então a gente precisa ser o exemplo e, obviamente, como imperfeitos, tentar a cada dia dar um passinho a mais rumo à perfeição. Então nós precisamos prestar atenção, porque muitas vezes na fila de um caixa, já aconteceu comigo, né? De eu estar ali e eu começar a conversar com uma pessoa. E aí eu me atentar que a pessoa estava com 2 tomates, 1 pacote de macarrão e 200 gramas de carne moída. Era a janta que ela ia fazer, a macarronada dela bolonhesa.
E ali conversando com ela, angustiada, triste, super mal, desanimada, o caixa não anda, está enroscado, é uma pessoa mais lenta que está ali, enfim. Você tem a oportunidade de, por 10, 15 minutos, aliviar o coração dessa pessoa. Ouvindo. Porque tem pessoas que falam para mim assim, eu acho interessante isso que você falou, mas eu não sou um especialista emocional. Eu não sei o que falar para a pessoa. Não fale nada, ouça. Só de você se colocar a ouvir, porque a pessoa que está aflita, a grande maioria delas tem essa necessidade de falar. E nós vivemos um mundo onde a ansiedade é tão alta que todos nós queremos falar, mas ninguém quer ouvir. E aí dá essa discrepância. A gente não consegue fazer o equilíbrio aí dessa matemática. Então, vamos tentar treinar os nossos ouvidos para ouvir. Falar menos e ouvir mais. E aí, certamente, se a gente ouve na essência, se a gente ouve ali com amor, a gente já vai entrar numa vibração neuroquímica cerebral, em conexão direta com o mentor, obviamente, porque todas as vezes que você está praticando a caridade, você está se conectando com espíritos maravilhosos. E aí, às vezes, esse mentor já te intui alguma coisa ali, e você fala, nossa, eu falei uma palavra, uma frase, ou alguma coisa para aquela pessoa, pois ela se emocionou, me abraçou e falou, nossa, olha, você salvou minha vida. Foi tão bom para mim ter ouvido isso, eu estava angustiado, eu estava mal, eu estava sofrendo, e você falou isso, e a gente nem conhece a pessoa nem conhece a gente. E talvez isso facilite para ela falar, porque assim não vai ter julgamento. Eu nem sei o nome dela, ela é uma pessoa estranha no meio da fila do supermercado. E ela desabafa comigo, às vezes, com mais facilidade do que, às vezes, um próprio profissional que ela esteja ali buscando. Então, a gente pode ser instrumento de Deus em qualquer ambiente, em qualquer lugar. Dentro de casa, na fila do mercado, na feira, no meio da rua. É só a gente se permitir se conectar com o alto e entender que quando a gente faz isso, o universo vai mandando ali as oportunidades para a gente podendo verdadeiramente espalhar esse amor e ajudar a aliviar a dor das pessoas. Hoje, nós vivemos um momento delicado. Por quê? A tecnologia avançou muito e vem avançando muito. Isso é ruim? Não. Nada acontece, não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Se a tecnologia está no nível que está hoje, está tudo certo, sempre está tudo certo, porque a espiritualidade está no comando de tudo. O problema não está na tecnologia. O problema está, meus irmãos, muitas vezes, na situação de que nós, talvez, muitos de nós, não estejamos preparados para usar a tecnologia de maneira adequada. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer... Obrigado, seu Ricardo. Eu estou querendo dizer que talvez alguns de nós estamos fazendo um abuso da tecnologia e, ao invés de a gente usar ela a nosso favor e do mundo, veja, olha que maravilha, estou dando uma palestra, temos uma irmã filmando, e isso vai poder ser beneficiado para outras pessoas assistirem em outros momentos. Isso é tecnologia, não é uma bênção? É uma bênção. Muitas casas espíritas já estão usando esse recurso tecnológico e isso é maravilhoso, porque tem pessoas que estão acamadas, tem pessoas que não conseguem vir à casa por alguma situação e alguém pode levar isso para ela, né? Ou num pendrive, ou num DVD, ou colocar direto numa live, enfim. Então a pessoa pode assistir num outro momento, né? Sobe para o YouTube, tem N possibilidades aí. Eu estou colocando um refletir sobre a tecnologia abusiva. Por quê, meus irmãos? Nós não temos muita pesquisa sobre a nocividade da tecnologia na vida humana, porque é tudo muito recente, o avanço e o boom vem sendo dado de maneira muito rápida, né? Mas a gente já sabe que saiu a primeira pesquisa do professor Valdemar Setzer, da USP, que é a primeira pesquisa brasileira, que ele diz que os efeitos têm sido muito deletérios para a nossa nação. E aí você une com uma ou outra pesquisa que tem americana que vai na mesma linha. Por quê? Volto a dizer, o problema não está na tecnologia, está em nós.
Antes, quando era aniversário de uma pessoa que você gosta muito, então é aniversário do seu Ricardo, a gente ia na casa dele, ou a gente chamava ele para tomar café, e a gente dava um abraço nele de parabéns. Hoje, com a tecnologia, a gente nem ligar para o seu Ricardo, a gente liga. Porque hoje receber uma ligação é mais que uma declaração de amor. Correto? Se as empresas dependessem, as operadoras de ligação, elas estariam quebradas. Porque a gente não liga mais. O negócio evoluiu tanto que nem ligar mais. Então, um tempo atrás, eu visitaria o seu Ricardo e daria um abraço para ele, e tomaria um café, alguma coisa, para comemorar o aniversário dele. Um pouco depois eu ligaria para ele. Parabéns, seu Ricardo, que Deus te abençoe, felicidades, bararam, bararam. Hoje eu nem vou e eu nem ligo. O que a gente faz? A gente entra nas mídias sociais e vê que alguém escreveu lá. Então o seu Laerte escreveu, parabéns, Ricardo, felicidades. Eu já pego embaixo o comentário, felicidades. Pronto, minha missão está cumprida. Então eu não preciso nem ligar, nem ir visitá-lo, nem conversar com ele, nem dar um abraço, e eu já matei ali. Ou então, se eu tenho o WhatsApp dele, eu mando rapidamente um áudio de 10 segundos, ou eu escrevo alguma coisinha para ele, está tudo certo. E com isso a gente se acomoda. E a gente faz isso com pai, com mãe, com filho, com vizinho, com cunhado, com primo. E a gente vai fazendo isso. Então, o que aconteceu? A tecnologia, ela facilitou a gente estar aqui em São José do Rio Preto, no Brasil, e conversar com alguém que está no Japão agora. Então, ela encurtou distâncias, mas ela afastou corações. E nós estamos pagando um pouco o preço disso. Por quê? Nunca na história da humanidade nós tivemos os índices de suicídio que nós temos hoje. O que está acontecendo? Nunca na história da humanidade nós tivemos os índices que nós temos hoje de depressão. Inclusive, essa semana tem um coach famoso que se suicidou, né? E ele era um coach das estrelas e tal. Então você vê, até os profissionais que estão cuidando de outros profissionais, também, obviamente, são seres humanos como qualquer um de nós, podem adoecer, podemos. E aí o equilíbrio, e o segredo da gente poder estar bem para amar os outros, é o equilíbrio. Equilíbrio em tudo na vida, inclusive com o uso da tecnologia. Quanto tempo eu posso deixar meu filho, meu neto usando a tecnologia? Tem, segundo as pesquisas, que comandar isso. Então, você tem que deixar uma quantidade de horas e tirar deles. Porque, senão, o que está acontecendo hoje? O universo aí escolar, a Adriana vai me ajudar nisso. Hoje a gente vê adolescentes, crianças e pessoas que estão nas faculdades que não sabem escrever. Porque eles só escrevem as coisas abreviadas. Então, na hora que você faz uma redação, na hora que você faz um texto, tem que laudar alguma coisa, essa pessoa não sabe escrever. Porque ela escreve tudo abreviado dela, fazer os bate-papos dela com as pessoas. Então, é importante, sim, o equilíbrio em tudo na nossa vida, para a gente verdadeiramente ter saúde. E para a gente amar, a gente tem que ter saúde. E para a gente ter saúde, hoje não dá mais para trabalhar apenas o físico, a matéria, esse corpo nosso denso. Nós temos que trabalhar o físico, o mental, né, a mente, toda a parte emocional do ser humano e espiritual. É fundamental. Outro dia eu recebi um casal no meu consultório e a menina chorava na recepção que eu não conseguia atender o casal de tanto que a menininha chorava. Uma menininha assim de 1 ano e meio. E eu parei de atender e eu falei, mãe, vai lá fora, né, vê, pega ela, alguma coisa, ela não, né, você deixou ela para entrar aqui, então ela não está conseguindo ficar ali com a minha secretária. Ela falou, não, doutor Paulo. Ela está a semana inteira assim. Ela chora de noite, a minha vida está um inferno, eu estou a ponto de enlouquecer. Falei, alguma coisa está errada. Você levou ela no médico? Levei no pediatra dela. Bom, se levou no médico, o médico já avaliou. Falou que não tem nada. Bacana. O que mais que você fez? Nada. O que eu posso fazer? Eu e meu marido estamos brigando e nós estamos... Gente, fritar dos ovos. Por Deus, essa criatura não era espírita, mas não tinha nenhum tipo de preconceito. Eu falei para ela, querida, procure uma religião, né? Vai tomar um passe. Aí eu falei que eu era espírita, tudo, né? Você tem algum problema? Não, não tenho, eu vou, me recomenda, tal. Enfim, ela foi.
Quando ela foi tomar esse passe, um dos médiuns lá que tinha evidência chamou ela no final e falou para ela: querida, a sua filha vai dormir super bem essa noite. Ela tinha aqui um irmãozinho com ela que estava enlouquecendo ela. E agora ele vai ficar aqui na casa, vai receber tratamento, você vai ver que vai melhorar. Depois passou uns dias, quando ela voltou na próxima sessão, ela falou para mim: nossa, olha, você nem viu minha filha e você acabou resolvendo o problema dela. Vocês estão percebendo, meus irmãos? O espiritual hoje é fundamental. Quem assistiu o filme do Divaldo aqui? Temos uma pessoa ali, 2, 3, belíssimo, né? Belíssimo. Um Divaldo, uma pessoa dessa maravilhosa, teve 2 irmãos, eu nem sabia disso, que se suicidou. E ele tentou suicídio nessa atual encarnação. O filme mostra isso. E o filme mostra, inclusive, o obsessor. Vocês viram aquilo? Que fantástico. Porque é exatamente isso, meus irmãos. Se o Divaldo tem obsessor, nós também temos. Todos nós temos. Porque nós somos espíritos errantes ainda nessa caminhada. Nós somos muito primitivos ainda, muito pequenos. Então a gente precisa do orar e vigiar. A gente precisa frequentar uma casa religiosa. Então não é vir no centro quando dá. Que dia que é a palestra no Ilar? É de quinta? Eu tenho que me programar como se fosse um trabalho. Quinta-feira, 7:45, eu vou estar aqui para assistir palestra, tomar passe, ser beneficiado com isso. Os oradores, cada orador que vem aqui, gente, prepara uma palestra. Trabalho o dia inteiro, a gente vem com o desodorante vencido, porque a gente sai do trabalho e vem correndo, né? Mas a gente vem por amor, para poder contribuir um pouquinho com alguma coisa que a gente já leu um pouquinho mais, ou que a gente aprende no dia a dia, ou no âmbito profissional, né? Veja a medicina hoje, que maravilha, quantos médicos espíritas dando palestras incríveis, né? Arrasando aqui e ajudando a gente a entender que a doença está muito além da matéria, e a gente tem que buscar isso no perispírito, no espírito, e ajudar essa pessoa. Então tem que unir tudo isso. E aí, falando em saúde, tem uma pesquisa americana que ela fala uma coisa muito interessante e que eu uso no meu dia a dia. Então, o cérebro, o sistema nervoso central, né, nós somos energia pura. Então, a primeira pesquisadora, a Susan N. Taylor, ela provou isso. Então, como nós somos energia, por isso, gente, que água fluidificada cura. Igual um medicamento. Por isso que um passista que está amparado por um mentor pode curar também, cura. Porque está passando o quê? Energia. E equilibrando a nossa energia que está em desequilíbrio. Então, quando, né, a gente vê falar, olha, tome essa água fluidificada, é uma água com medicamento, sim. E melhor, um medicamento prescrito especificamente para você ali, ó. Na dosagem, como se fosse uma farmácia de manipulação, na dosagem específica que você quer, igual o médico direciona e personaliza a fórmula. Então, essa pesquisa nos mostra que a gente precisa vibrar em 200 Hz ou acima para a gente ter saúde. Toda pessoa que hoje está num momento, num quadro de doença, ela está abaixo de 200 Hz. Então, vamos dar alguns exemplos para vocês entenderem. Quando a gente fala em ódio, quando a gente fala em rancor, quando a gente fala em mágoas, né? Dificuldade de perdoar, né? Quando a gente é mesquinho, prepotente, irônico, e quando a gente se vingança, a gente vibra mais ou menos em 40 Hz. 20% disso. Então, todas as vezes que a gente reclama de alguma coisa, que a gente não aceita, e que a gente guarda mágoa, e que a gente tudo isso, nós estamos vibrando mais ou menos em 40 Hz. Então, nós estamos entrando na faixa vibratória neuroquímica cerebral, para mim, adoecer. Junto com isso, nessa vibração, quem que vai se conectar com nós espiritualmente falando? Os nossos irmãos,
obsessores, os nossos irmãos que não querem a nossa saúde, o nosso avanço, o nosso equilíbrio. Então, olha a importância da gente entender que quando eu abro a janela e eu falo mal da vizinha, mais uma vez, chegou aí com um cara estranho. Essa vizinha cada dia chega com cara. Eu estou vibrando nessa faixa. Aí eu vibro 10 segundos agora, 1 minuto daqui a pouco, mais 5 minutos ali falando mal de alguém, mais 10 ali reclamando não sei do quê, ali falando do meu chefe, ali falando do meu marido, e não sei o quê. Aí a gente soma tudo isso durante o dia, em 24 horas, quanto que nós contabilizamos de energia vibrando em hertz abaixo? X%. Isso um dia, 2, uma semana, tantas semanas, tantos meses. A gente adoece. Ao contrário disso, meus irmãos, quando a gente exercita o amor, a caridade, o acolhimento, tudo que está relacionado a bons sentimentos, a parte positiva, a gente vibra de 400 a 700 Hz. Olha que coisa extraordinária. Então a gente vibra muito acima do mínimo necessário para a gente ter saúde. E é por isso que uma pessoa que ama, uma pessoa que dá amor, a gente pega aí um Chico Xavier, a gente pega uma Irmã Dulce, qualquer exemplo de amor que dedicou uma vida ao amor, essas pessoas sempre tiveram muita saúde. Foram muito testadas, porque as trevas sempre vão testar a luz, mas sempre tiveram saúde. E pessoas muito humildes que não tinham acesso, inclusive, a altos tratamentos tecnológicos da medicina, etc. Por quê? Porque elas vibram na vibração da luz, da saúde, do amor. E aí tudo é diferente. Então eu estou querendo dizer para vocês que amor também provoca saúde em nós. Amor também salva vidas. E será que muitos dos nossos irmãos que hoje estão com depressão, que hoje estão indo para o suicídio, não se sentem verdadeiramente com baixa autoestima e não se sentem amados? Talvez. Alguns, pelo menos. E talvez, com um toque, um abraço, um olhar, um sorriso, ele se sinta especial e a gente tira ele daquela vibração que ele está pensando em se suicidar. E aí, a hora que ele muda a vibração, ele se conecta com a vibração do mentor dele, que teve o tempo inteiro do lado dele, mas ele abre um guarda-chuva. Então, ele não se permite ouvir o que o mentor está falando. Porque ele está na vibração totalmente fora de contexto da do seu mentor. Então, não está na mesma sintonia, igual uma frequência de rádio. Você quer ouvir 100,3, você coloca lá, você vai ouvir as músicas daquela rádio. Você vai para 99,5, é outra rádio. Não dá para ouvir a 100,3 a 99,5. Então, para isso, meus irmãos, indo para a reta final, o que a gente precisa? A gente precisa alimentar o cérebro com coisas boas. O que são coisas boas? Programas edificantes. Programas realmente que nos trazem conhecimento e crescimento. Leitura adequada. Às vezes a gente lê um monte de tragédias nos jornais e a gente não lê as obras básicas do Espiritismo. Que a gente precisa ler mais de uma vez, porque cada vez que a gente lê, a gente enxerga de uma forma diferente um novo aprendizado. O corpo precisa do alimento material, que é o combustível. A mente precisa do alimento que a gente vai buscar com os conhecimentos que a gente está alimentando a nossa mente, com coisas boas ou ruins. A pessoa que ela é negativa, a pessoa que é pessimista, ela alimenta a sua mente o tempo inteiro com o olhar negativo. Então, se a gente chama aqui uma mulher que vai ser madrinha de casamento e fala, querida, depois que você estiver pronta aí no salão com a roupa, vem aqui no Ielar que a gente quer olhar. E a gente põe aqui 100 mulheres para olhar a roupa dela. E a gente pergunta, o que vocês acharam? O que vocês acham que nós vamos ouvir? Nós vamos ouvir, provavelmente, pessoas dizerem assim, olha, ficou legal,
Mas eu de você, eu tiraria esse brinco, porque esse brinco não está combinando. Eu tiraria esse sapato, outra pessoa ia falar. Eu acho que o mais alto ou o mais baixo ficaria melhor. Eu de você, eu mudaria aqui esse broche que você pôs. Eu de você, eu desceria o cabelo mais. Não, põe um pouco mais de sombra nos olhos, na maquiagem e tal. Porque nós fomos treinados desde pequeno para a gente olhar o negativo. É difícil alguém já começar e falar, tá lindo, maravilhoso, e elogiar um monte de coisa para depois entrar em talvez uma correção ou nenhuma correção. Porque a gente tem esse hábito, nós somos treinados para isso. Por isso que é o mindset, a mente do ser humano vibra na doença. E por isso que as pessoas estão adoecendo. Então nós precisamos buscar esse treinamento de olhar o positivo. Fui na festa de casamento da minha vizinha. Aí eu chego aqui e falo para vocês que eu fui na festa. Vocês perguntam, e aí, Paulo, como que foi a festa? Eu falo, olha, foi legal, mas assim, a bebida estava quente, o salgadinho, o garçom demorava para passar. Aí eu já começo a criticar. Às vezes a festa foi perfeita, mas eu falo, o risoles de queijo estava frio. Mas todos os outros salgadinhos estavam quentes. Tudo o resto que me serviu estava bom, mas eu ressalto o negativo. Nós temos uma tendência de focar no negativo. E isso nos faz muito mal e nos conecta nessa vibração inadequada. Então, nos treinar para ver o lado bom. Num pântano, o que eu posso ver de bom? Às vezes, lá no cantinho do cantinho do cantinho tem uma flor. Mas eu não vejo. Eu não percebo. Eu não olho. Né? Eu não valorizo. Ah, aquela pessoa, ela é isso, 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 isso. O que ela tem de bom? Casais, casamentos. Né? Hoje tem uma pesquisa da Universidade de Harvard que 85% dos casamentos não chegam no 7º ano. 85%. Não entra no 7º ano de casados. Por quê? Porque a gente vai aprendendo com a convivência, porque antes da gente casar, a gente não conhece a pessoa. E a gente encontra a pessoa em viagem, para namorar, para ir no cinema, tudo e tal, cheirosa, bonita, cabelo penteadinho. E aí, quando a gente junta os trapos, a gente vai começar a conhecer o lado imperfeito dela, assim como ela vai conhecer o nosso. E aí é mais fácil, ao invés de eu tolerar, de eu aprender e de eu me melhorar, é mais fácil eu trocar. Então, muitas vezes, a gente acaba fazendo esse erro. E a gente vai trocando, e a gente não se permite, às vezes, refletir sobre isso. Por quê? A gente começa a olhar e jogar o holofote nos pontos negativos do cônjuge. E o grande desafio é o contrário. Vamos enaltecer na balança as coisas boas que um dia me fez eu querer me casar com essa pessoa. E vamos estimular as coisas positivas dela, elogiando e fazendo reforço positivo, que é um termo que a gente usa muito na psicologia, né? Fazer reforço positivo do bem, das atitudes e comportamentos do bem, para que ele registre isso na mente dele e ele fale, eu vou fazer de novo, porque minha esposa me elogiou, ela gostou. Mas o que a gente faz? A gente faz o reforço contrário, criticando, realmente ali colocando, você é igualzinha a sua mãe. Ô gênio, hein? Por que eu fui me casar com você, hein? Minhas amigas falaram para mim que você era assim. Mas eu, né, bobinha, caí. Então a gente ressalta e aí fala mal da família dele, e a gente sabe que isso não vai dar certo, e aí briga, e aí entra na energia de desequilíbrio, e dali pouco tempo um está doente. Deu para entender, meus irmãos? Deus é maravilhoso. Ele dá tudo o que a gente precisa e isso está dentro de nós. Mas o controle do nosso cérebro, das nossas ações, dos nossos comportamentos está na lei divina de livre arbítrio. Então é uma escolha nossa querer usar toda essa maquinaria perfeita que Ele nos dá para o bem, para boas escolhas, ou para o mal, para más escolhas. Porque o simples fato da gente não fazer o bem, não basta.
Tem gente que fala, eu não faço bem para ninguém, mas também não faço mal para ninguém. Isso daí não é para se vangloriar. A gente é criatura divina, nós temos a centelha divina dentro de nós, somos filhos de Deus, e Deus diz o que para nós? Que a gente pode fazer tudo o que Ele faz e muito mais. Mas para a gente poder fazer tudo o que Deus faz e muito mais, nós precisamos trabalhar a centelha divina dentro de nós como filho do Criador. Como? Iluminando essa tocha, que para alguns de nós ela está muito fraquinha. Não ilumina nem nós, está igual aquela velhinha que está quase apagando. Com o vento a gente vai lá, põe a mão assim, vai apagar, vão ficar no escuro. E outros fazem trabalhos belíssimos, né, em prol da humanidade, dos irmãos, e aí essa luz vai se fortalecendo. Então veja, uma casa como essa, quantos trabalhos no bem oferece para nós? Só aqui eu vi rapidamente a questão da Alta de Souza, de sábado às 16 horas. Às vezes eu não estou fazendo nada ao sábado às 16 horas, mas eu falo, eu vou lá com esse calor, é cada alimento, isso vai demorar, né? Aí eu fico em casa, assistindo um programa que não me acrescenta em nada, e o tempo passa, e entra Natal, Ano Novo, e entra Natal, Ano Novo, e entra Natal, Ano Novo, e o que eu fiz esse ano em prol de alguém? O que eu fiz de diferente de amor para as pessoas? Então, que a gente possa hoje voltar para as nossas casas e falar o quanto a gente ama as pessoas que a gente tem certeza que a gente ama. Vamos começar por aí. Então, fala para o seu filho, olha, eu te falei esse mês, essa semana, hoje, que eu te amo muito. Para a esposa, que você é muito especial para mim. Porque depois que a gente morre, não adianta a gente ficar lá no caixão falando, olha, porque eu te amava, e gritando e tudo, aí já não adianta mais. Porque, meus irmãos, eu não sei qual é o tempo de partida meu ou dessas pessoas que eu amo. E se eu não falo agora, porque a vida acontece no aqui e agora, talvez eu não consiga e não tenha tempo, porque eu não sei se daqui 1 minuto eu vou desencarnar. E aí fica, né, essa frustração e essa decepção. Então, que a gente possa, meus queridos irmãos, colocar em prática os ensinamentos de Jesus, trabalhar essa espiritualidade dentro de nós, frequentar realmente, assiduamente a casa espírita, fazer o culto do Evangelho no lar, que é fundamental para blindar o nosso lar, e blinda não só o nosso lar, os outros lares, o quarteirão, o bairro, né? Poder fazer um trabalho no bem. Busque a casa que você frequenta, essa casa. Se essa casa te acolhe com tanto amor, quando você precisa, eu preciso retribuir isso para o universo. Então vou ajudar com os trabalhos que tem, que pode ser varrer o chão, não tem problema nenhum. Eu quero varrer, eu posso? Pode, porque alguém precisa varrer. O que mais que tem na casa, né? Então vamos ajudar. Vamos colaborar, vamos fazer mais corações felizes. Vamos sorrir mais. Semana passada eu dei um treinamento para os doutores da alegria. E, gente, como é impressionante o trabalho desse pessoal. É de tirar o chapéu. Porque eles entram realmente dentro dos hospitais, fantasiados, e vão levar um pouquinho de alegria para aqueles corações tão amargurados, aquelas crianças com câncer, situações que estão ali internadas há meses. E eles vão brincar e levar alegria, né? E ali eu tive o relato de vários que falaram para mim, nossa, minha vida não tinha sentido, minha vida era amarga, minha vida... Eu não era uma pessoa feliz, embora eu ganhava bem, embora eu tinha uma esposa linda, filhos lindos. Aí quando eu encontrei um trabalho no bem, esse aqui em especial tocou, tá tudo certo. Se você quer fazer sopa, se você quer varrer o centro, se você quiser alegrar crianças, escolha o trabalho que o seu coração se identifique. Mas faça, e faça com amor. Com certeza, tudo aquilo que a gente dá para o universo devolverá amplificado para todos nós. Que Jesus continue nos abençoando, nos iluminando, não só nessa noite, mas em todos os dias de nossas vidas, e que a gente possa retornar para os nossos lares na certeza absoluta que recebemos tudo que viemos buscar nessa casa maravilhosa na noite de hoje. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado, meus irmãos.